Fala galera, um bom dia para vocês. Vamos conversar mais uma vez sobre ortodontia. E a pergunta que me fez suscitar esse assunto é a seguinte: algumas vezes as pessoas, geralmente dentistas, né, ortodontistas, comentam entre si: poxa, você não tem medo do futuro da ortodontia com essa quantidade de novos ortodontistas, novos dentistas estão sendo jogados aí no mercado, jogados literalmente. Eu digo que não, porque eu resolvi atuar num filão da ortodontia muito específico. Então, raramente acontece de aparecer no meu consultório um paciente que está passando na rua e fala assim: eu quero pôr um aparelho, então vim cá. Geralmente as pessoas que me procuram são pessoas que já passaram por vários tratamentos e não conseguiram resolver, que já teve negado seu tratamento por alguns profissionais que dizem que o caso é cirúrgico. E o que mais frequentemente aparece para mim são os retratamentos ortodônticos. Ou seja, são tratamentos que de alguma forma não deram certo, ou não ficaram bacana, ou que não tem estabilidade, os dentes saem de posição. E isso acontece geralmente por algum desrespeito de algumas regrinhas muito específicas dentro da ortodontia, que é algo que a gente vai comentar hoje. Então, realmente, assim, não tenho muito medo do futuro, pelo menos não para mim, dentro da ortodontia, porque o meu filão é muito específico, é um lugar difícil de se chegar, muito demorado, que existe bastante esforço, empenho, dedicação, né? Mas que se a gente batalhar bastante, a gente consegue chegar lá e entender a ortodontia com uma certa profundidade, que é suficiente para resolver casos mais complexos, como esses de retratamento. O caso que nós vamos falar hoje é um caso de retratamento de um paciente que teve extraído 4 dentes e que foi levado a uma situação que não dá ou não daria estabilidade, além de não dar um efeito estético muito bacana. É esse caso aqui que a gente vê primeiramente o lado direito. E para o leigo olha e fala: não, mas ali tá tudo ok. Lado esquerdo, não, também tá tudo ok. Na visão frontal, a pessoa olha e fala: mas não tá certo, não é isso? Não, moçada, não é isso. Dá uma olhada nessas duas fotografias, a deste paciente e uma outra fotografia. Dá para perceber a diferença que existe no formato desses arcos? O arco de baixo é o arco que a gente considera ideal, é o formato ideal para um tratamento ortodôntico, ou melhor, é o resultado ideal para um tratamento ortodôntico, e isso visto sob a análise crítica e valiosíssima do professor Andrews, Lawrence Andrews, que faleceu agora no final de 2024, em outubro, se não me engano. Esse, para mim, escreveu o artigo mais importante da ortodontia, que é esse aqui, As 6 chaves para uma oclusão normal, escreveu em 1971, e não é que seja um artigo grande, volumoso, é um artigo pequeno, que ele condensou ideias, e essas ideias são prevalentes até hoje, são prevalentes porque elas são verdadeiras. E naquela época já havia algumas décadas uma discussão do que é uma mordida boa, uma mordida funcional, uma mordida estável. Essa discussão era feita tomando como base problemas ortodônticos a serem resolvidos. E o professor Lawrence Andrews, ele tem uma baita de uma sacada. E enquanto todo mundo estava se debatendo para tentar resolver problemas na ortodontia, ele pensou ao contrário, ou seja, aquilo que hoje o pessoal fala assim: eu mudei o meu mindset e fiz a engenharia reversa. Pois é, o cara em 1971 fez isso. Ele falou assim: peraí, não vamos procurar como a gente conserta as coisas. Vamos ver aquilo que está certo e quais são as características dessa coisa que está certa. E assim ele pegou um grupo de pacientes que não era muito grande e observou nesses pacientes que eles tinham um sorriso harmônico, que eles tinham uma boa mastigação, não tinha dores, funcionava bem a mordida deles. E ele falou: esse grupo aqui vai ser um grupo de amostragem para eu ver o que é característica em comum nessas pessoas, para a partir daí a gente dizer o que a gente quer nos nossos resultados da ortodontia. Foi isso que ele fez, realmente engenharia reversa. E a partir da observação desses poucos pacientes que ele conseguiu, ele traçou uma série de metas ou de regras, que eram pontos coincidentes na oclusão dessas pessoas e que faziam com que elas tivessem mordidas, oclusões excelentes. Fantástico o que esse cara fez.
Ele foi um professor muito reverenciado. Por mim, particularmente, acho que foi o cara que teve a melhor e maior sacação da ortodontia até os tempos de hoje. Foi importantíssimo o trabalho dele. Mas antes dele, por volta de 1941, tinha um cara dentro da ortodontia também muito famoso, que era o professor Charles Tweed. O professor Charles Tweed também tinha sua linha de raciocínio e ele elaborava os seus planos de tratamento através de um triângulo que ele fazia na face, nas cefalometrias da pessoa, e falava, olha, se aqui deu um ângulo de tanto, o outro ângulo ali tem que ser de tanto e a gente tem que corrigir assim, assim, assado. E praticamente em todos os casos ele chegava à conclusão, segundo esse triângulo de Tweed, que ele teria que extrair dentes dos pacientes. O professor Tweed era um professor muito prevalente também, muito importante, e as ideias dele se perpetuaram durante décadas, mesmo após 1971, quando o professor Andrews fez a fundamentação teórica dele do que é uma oclusão normal, inclusive até tempos recentes. Então, ainda acontecem de chegar pacientes no nosso consultório que foram tratados sob a filosofia de Tweed. E, grosso modo, a filosofia de Tweed é extremamente agressiva na medida que trata todos os casos da mesma forma, ou seja, com extrações. E não são todos os casos que precisam de extração. Não basta nem usar o triângulo de Tweed para saber se sim ou se não, tampouco basta a análise visual do caso. Para decidir se a gente faz ou não a extração, nós temos que olhar a análise cefalométrica e ver a disposição dos dentes nos ossos para poder saber se é permitido, indicado ou adequado extrair dente ou não. De caso para caso, de raça para raça, de gênero para gênero. Todos os casos são individuais e não coletivos como era tratado na época de Tweed. Então, esse caso aconteceu isso, ele foi tratado diante da técnica de Tweed, extraíram 4 dentes e criaram uma birretrusão, ou seja, fizeram isso aqui. Vamos lá, vou repetir só pela milésima vez. A boca é uma tampa e uma panela, a tampa tem que ficar por fora da panela e isso não é uma frescura. Essa tampa está batendo de ponta com a panela. A tampa não fecha a panela, ela não cumpre a obrigação dela. E esta obrigação, entre aspas, é lá atrás os dentes de cima estar por fora dos de baixo para que eles possam fazer a moagem, a trituração dos alimentos. Se os dentes baterem de ponta com ponta, não moe, tá vendo? Tem um espaço aqui no meio. Eles têm que encaixar assim para trabalhar bem. E na frente, os dentes de cima têm que estar por fora dos de baixo e não de ponta assim. Porque esses dentes não foram feitos na frente para trabalhar assim. Eles foram feitos para trabalhar assim, um passando pelo outro e criando um instrumento de corte. Então, quando a gente vê este caso que nós vamos fazer o tratamento, a gente vê que a tampa está em cima da borda da panela. E a gente vai ter que fazer alguma coisa para resolver esse problema. Primeiro passo, sim, olhar a análise cefalométrica através do traçado cefalométrico e confirmar principalmente esses dados aqui, que são dados dentro da análise cefalométrica, que descrevem para a gente perfeitamente. Para quem não sabe ler isso aqui, está escrito: pegaram os dentes dele e fizeram muito assim e muito assim. É isso que está escrito de forma não científica. Então, se aconteceu isto com este paciente, a gente tem que fazer alguma coisa para resolver essa situação. Ou a gente diminui a panela, o que eu particularmente acho não é uma boa ideia, porque já foi diminuída a panela uma vez, ou a gente aumenta a tampa. E essa vai ser a abordagem que a gente vai criar. E o primeiro passo dessa abordagem são os arcos de overlay, esses arcos bem grossos que eu uso por fora da arcada superior, ligadas ao aparelho fixo, e que eu vou forçar o movimento lateral posterior, ou seja, pegar os dentes de trás e inclinar para fora, para criar esse overjet, para jogar nessa posição correta que a gente precisa lá atrás. Depois a gente vai passar a usar arcos com curva em mola, com dobras em mola, para poder jogar para vestibular, ou seja, jogar para frente esses dentes. Resultado disso, nessa fotografia a gente vê os dois. Olha lá atrás como já está descruzado, tá vendo? Os dentes de trás já estão para fora. E aqui na frente, a gente vai observar daqui a pouco que esses dentes da frente fizeram isso aqui.
E na medida que fazem isso aqui, o que acontece? É um arco, então ele não abre assim, ele abre assim. Ele abre criando espaço entre os dentes, que é o que a gente vê neste momento aqui. Vamos usar esses espaços, nós precisamos deles. Agora, uma vista mais inferior, ou seja, a gente olhando por baixo, a gente vê que a nossa tampa já foi aumentada para fora e agora é questão de regularizar e coordenar isso tudo. Neste caminho da regularização, uma das coisas que a gente deve fazer é somar todos os espaços que a gente conseguiu entre todos os dentes e concentrar eles em dois pontos diferentes, um do lado esquerdo e um do lado direito da maxila. Para isso a gente usa tanto essas borrachinhas, as ligaduras elásticas, quanto molinhas, empurrando para abrir espaço na região que a gente quer. Depois disso, uma outra coordenação, que é a coordenação interarcos ou intercuspidação, que a gente faz com esses elásticos maxilares. Logo depois desse passo, então, nós temos uma boca que já se encaixa, uma tampa que já fecha corretamente com a panela, porém, nós temos dois espaços, um desse lado, e aí vem o pessoal que faz a mágica, o pessoal da dentista, os dentistas que trabalham com resinas super resistentes para poder fechar aqueles espaços e fechar com características de normalidade, para que seja bem natural. Resultado disso, conseguem observar que agora sim a tampa está fechando por fora da panela. Este será um caso que terá boa funcionalidade para trabalhar, a estética melhorou dando mais volume à parte superior da boca e a gente faz a checagem de lateralidade para verificar se temos a guia de lateralidade canina e sejamos felizes com um caso estável para o resto da vida desse paciente. Faz o seguinte, gostou desse assunto? Dá um joinha aqui embaixo, que aí o algoritmo entende que é interessante o assunto e dispara esse assunto para outras pessoas que gostam desse tipo de assunto. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu!